Olá, alunos dos nonos anos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Elisângela. Vamos para mais uma aula. Lembrando vocês que essa aula é para os meus nonos anos e para o nono ano D da professora Aline, ok? Então, eu peço que vocês abram a apostila na página 8, né? A apostila do segundo bimestre, para a gente dar continuidade. Estamos estudando o modernismo no Brasil, tá? Então, agora nós vamos ver o modernismo sobre o olhar dos artistas brasileiros. Então, acompanhe comigo a leitura. Dentre os artistas mais representativos da Semana de Arte Moderna de 1922 está Anita Malfatti, 1889 e 1964. Suas obras revelam uma grande liberdade na forma de desenhar e ressaltam a expressão dramática dos personagens. Seus retratos já não tentavam reproduzir exatamente a pessoa retratada, mas sim revelar o que ela sentia no momento em que estava sendo pintada. Para obter esse nível de expressividade, ou seja, captar o estado interior do modelo, Anita utilizava pinceladas rápidas e experimentava criar planos com cores alternadas em diferentes tonalidades. Além disso, os olhos da pessoa retratada costumavam ser maiores que o normal, os cabelos coloridos, entre outras formas de representação pouco usuais para a época. No material de apoio, você poderá conhecer outras obras modernistas. Então, eu peço que vocês abram depois lá no material de apoio, né? E procurem pela página 8, que vocês vão estar vendo outras obras de artistas modernistas, ok? Aí, como atividade para vocês estarem realizando para nos entregar, tem o espaço de diálogo. Então, vocês vão responder na folha separada essa questãozinha que está aqui em cima, ó. Então, observe as obras A Boba, de Anita Malfatti, e Retrato de Madame Matisse, de Henri Matisse. Que semelhanças você observa entre elas? Eu quero que vocês, primeiramente, observem em qual movimento cada artista se enquadra. Então, faça uma pesquisa. Então, vocês já sabem que a Anita Malfatti, ela está no modernismo, né? É uma artista brasileira, então está no modernismo brasileiro. E o Henri Matisse, ele faz parte de qual movimento? Então, isso já vai ajudar vocês a entender, né? E diferenciar e observar semelhanças entre essas obras. O que vocês vão estar observando? Cor, né? Expressões, o que se enquadra em cada movimento que eles pertenciam. Eu quero que vocês pensem também para responder essa questão, que o movimento modernista, ele vem depois das vanguardas europeias que nós estudamos. Lembra lá o futurismo, o cubismo, o expressionismo, abstracionismo? Então, lembra que essas vanguardas europeias, elas vinham para romper com os movimentos estéticos anteriores. Então, se essas obras se encaixam nessas vanguardas, né? Então, o que elas estavam querendo fazer em relação aos movimentos anteriores? Pensem em tudo isso para achar a semelhança dessas duas obras, ok? Então, aqui nós temos uma curiosidade, eu vou ler para vocês. As pintoras Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e os escritores Menotti Del Pitta, Oswald de Andrade e Mário de Andrade formavam o que ficou conhecido como Grupo dos Cinco. Eles organizaram as primeiras manifestações do modernismo no Brasil, que eclodiriam na Semana de Arte Moderna de 1922. Dentre seus ideais estavam a afirmação da cultura brasileira em oposição à assimilação alienada dos modelos de arte europeus, né? Os chamados de ismos, que veremos a seguir. Ou seja, os artistas buscavam inspiração nas vanguardas artísticas europeias, mas não faziam isso com a intenção de simplesmente copiá-las. A ideia era que os modelos europeus contribuíssem para a inspiração e criação de uma arte brasileira. Então, essa curiosidade também ajuda vocês a responderem essa questão, ok? Agora, na página 9, nós temos conexões.
Conheça as principais propostas do expressionismo e do surrealismo, movimentos vanguardistas europeus que influenciaram as artes visuais no Brasil. Então, é o que eu venho falando para vocês. As vanguardas europeias influenciaram esse modernismo brasileiro, tá? Expressionismo. Dentre os principais artistas desse movimento, que surgiu como uma reação ao impressionismo e ao naturalismo, estão Edvard Munch, Ernest Ludwig Kirchner, Marc Chagall, Franz Marc, Paul Klee, Egon Schiele, Amedeo Modigliani e Georges Renaud. As obras expressionistas modificam e distorcem a aparência real dos elementos retratados, com a intenção de enfatizar emoções e sentimentos humanos, como o sofrimento, a pobreza, a violência e a angústia. Revelam, assim, a visão interior do artista, expressão, em oposição à mera observação, impressão, da aparência superficial de uma pessoa, paisagem, objeto e etc. Outras características dessa corrente artística são a utilização de cores vibrantes e resplandecentes, o dinamismo dos objetos e das pessoas retratadas, o uso de contrastes e pinceladas vigorosas. Aí vocês têm uma obra, de Edvard Munch, chamada, intitulada Ansiedade. Aí nós vamos para o surrealismo, que nós já estudamos bastante também. Surrealismo. Salvador Dalí, René Magritte, André Breton, Max Ernst, Juan Miró e Giorgio de Chirico são os principais nomes do surrealismo. Essa corrente busca sondar o mundo interior, expressar aquilo que está fora do alcance da razão, mas é parte constituinte da realidade. Por exemplo, os sonhos, o acaso, o inesperado e etc. Preza a liberdade criativa total, com o intuito de explorar temas como as civilizações primitivas, o inconsciente, os estados não racionais, como a loucura, a participação do acaso na elaboração das obras, por exemplo, quadros pintados no escuro, desenhos de autoria de um grupo de artistas, sem que nenhum deles visse o que o outro desenhou e etc. A união de objetos que aparentemente não têm relação entre si em um ambiente ao qual nenhum deles pertence, e a valorização de cenas, situações e ambientes relacionados aos sonhos ou à imaginação. Então, podemos dizer aí que o surrealismo é ligado à imaginação, ao sonho, ao que está lá no nosso inconsciente, tá bom? Aí vocês têm mais uma questãozinha para estar nos respondendo, tá? Que está aqui embaixo, na página 9. A qual dessas duas tendências estéticas você associaria a obra A Boba de Anita Malfatti? Aí dê sua opinião, tá bom? Então, vocês vão estar respondendo essa questão também para nós. Pense um pouco, leia novamente as características. Nesses dois quadros aqui, nós temos o conceito de cada movimento. Então, pensa aí em qual dessas duas estéticas, poderia estar relacionada àquela obra da Anita Malfatti. Então, são essas duas questões que vocês têm que responder para estar nos entregando, ok? Então, por hoje é só. Um beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.